A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe poderosamente. Obrigado por você estar aí ouvindo esta palavra de fé, que vai trazer fé ao seu coração, que vai trazer esperança. Pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu espero te encontrar bem, eu espero que você esteja muito bem, eu espero que você esteja com muita fé, eu espero que você esteja fortalecido no Senhor. E se não estiver, que esta palavra nesta manhã, ela possa te fortalecer em nome de Jesus. Nós precisamos, a cada dia, irmãos, nós precisamos a cada luta, a cada problema, a cada adversidade, a cada dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas continua firme para sempre. Não pode ser abalado. Se nós confiamos verdadeiramente, se você verdadeiramente confia no Senhor, confia em Deus, você não pode, nós não podemos de maneira alguma dar brecha para a desconfiança, para o medo, para as incertezas. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã, ser abalados. Nada pode abalar nossa fé. Nada pode abalar a fé daqueles que confiam no Senhor. Porque quem confia no Senhor sabe que Ele está no comando. Quem confia no Senhor sabe que Ele tem a resposta. Quem confia no Senhor sabe que vem dEle a provisão, que vem dEle as portas abertas, que vem dEle a cura, que vem dEle a paz, que vem dEle a alegria. Quem confia sabe dessas coisas. Quando nós confiamos de verdade, nós não nos abalamos. Nada, como diz o texto, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado. Nós não podemos nos abalar, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos nos abalar com as notícias. Nós não podemos nos abalar com as mortes. Nós não podemos nos abalar. Nós não podemos perder a nossa fé, porque, meu irmão, minha irmã, se nós perdemos a nossa fé, nós vamos estar perdendo tudo. Se nós perdermos a nossa fé no Senhor, então nós estaremos perdendo tudo, porque é a fé que nos sustenta.
É a fé que nos fortalece. É a fé que nos faz confiar no Senhor. É a fé. E sem a fé, meu irmão, minha irmã, sem a fé nós estamos perdidos. Sem a fé, meu irmão, minha irmã, não sei o que será de nós. O que seria de mim, o que seria de você. Então, meus amados e queridos irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes que não podem ser abalados. Os montes estão ali firmados, firmes. Firmes. Os montes não se abalam, estão ali firmes. Os montes não se abalam nem diante de um terremoto, estão ali firmes. Quando acontece o tremor de terra, o terremoto, você ouve falar de prédio que cai, casa que cai, ponte que quebra, ruas que se rompem, mas você não ouve falar que a montanha caiu. Você não ouve falar que o monte saiu do lugar. Você não ouve falar que um monte se quebrou, que um monte se ruiu. Não. Porque um monte permanece. O monte permanece firme. O monte, ele é inabalável. E os que confiam no Senhor, diz o texto, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas que continua firme para sempre. Essa deve ser, irmãos, minha irmã, a nossa postura. Essa tem que ser a minha, a sua, a nossa postura diante de tudo que nos acontece. Venha o que vier, mas nós precisamos estar de cabeça erguida, precisamos estar crendo, estar confiando. A palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqueles que permanecem na presença dele precisam estar o tempo todo crendo nele, confiando nele. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos dar crédito ao medo, dar crédito a qualquer situação, irmãos. Às vezes eu ouço pessoas dizerem, eu tenho medo de passar por aquela rua. Mas eu tenho medo de passar ali no beco. Mas eu tenho medo disso. Mas eu tenho medo daquilo. Ora, irmão, se você tem medo, você não confia no Senhor. Não existe lugar para medo quando a gente confia no Senhor. Entenda, não existe lugar para o medo quando se confia. Quando se confia de verdade, não existe lugar para o medo. A palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora todo medo. O que é o perfeito amor? Quem é o perfeito amor, irmãos? É Jesus. O perfeito amor lança fora todo medo.
Quando o perfeito amor está em nós, não há lugar para temores, não há lugar para ter medos, não há lugar para ui, ai, ai, ai. Se tem ui, se tem ai, 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 se tem medo, não tem Jesus. Jesus não está no mesmo ambiente, Jesus não está no mesmo lugar. Quando nós cremos de verdade, nós não abrimos mão daquilo que nós confiamos. Nós não abrimos mão daquilo que nós cremos. Podem dizer o que quiserem dizer, podem falar o que quiserem falar, mas nós não abrimos mão. Nós permanecemos. Quando chegou a notícia ruim para Jairo, que a sua filha havia morrido, Jesus olha para Jairo no meio daquela notícia. Jesus diz para Jairo: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o pai está recebendo uma notícia que é para o ser humano uma notícia terrível. Tem coisa pior do que a morte? Não. Já diz o ditado que para tudo se tem um jeito, menos para a morte. É o ditado que diz. Aí o pai está recebendo, o pai que havia ido até Jesus para pedir ajuda, porque a sua filha estava doente. Ele vai até Jesus e antes que ele consiga dizer algo para Jesus, cercam ele e dizem: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Essa é uma situação, meu irmão, que abala. Essa é uma situação, meu irmão, minha irmã, que abalaria qualquer um. Essa é uma situação fácil de ser abalado. Fácil. Muito fácil de se abalar. Porque é uma notícia muito terrível. Mas veja bem, meu irmão, minha irmã, essa notícia não abalou Jesus. Não abalou o Senhor. Que o Senhor, quando viu Jairo recebendo aquela notícia, e talvez ali Jairo, diante de Jesus, a ponto ali de desabar, Jesus diz: Jairo, não tenha medo. Não tenha medo, Jairo. Você veio até aqui porque você confia em mim. Então continue confiando em mim. É isto que o Senhor quer de nós, irmãos. É isto que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos permanecer confiando nele, mesmo diante de qualquer circunstância. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas que permanecem para sempre.
Que você possa, meu irmão, minha irmã, tomar posse desta palavra. Tome posse desta palavra, meu querido. Tome posse desta palavra, meu irmão. Põe na sua cabeça, nada pode te abalar. Nada vai te abalar. Nada vai abalar sua fé. Nada. Você vai continuar fazendo o que fazia, servindo como servia. Talvez até não servindo como servia, mas servindo melhor do que como servia a Deus. Melhor. Porque diante das lutas, o que eu posso fazer é servir mais. É honrar mais a Deus. Sempre há algo que eu possa fazer mais. Sempre há algo que eu possa honrar mais a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Permaneça firme. Nada pode abalar a sua fé. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe mostro, meu Pai, esta pessoa, Senhor, que se identificou, Pai, com esta palavra, que talvez, meu Pai, esteja um pouquinho abalada, mas através da tua palavra vai se compor agora, vai erguer a sua cabeça e vai, meu Deus amado, tomar posse desta palavra. Que este homem, que esta mulher, meu Pai, que este teu filho, esta tua filha, não se abale diante das notícias, não se abale diante dos problemas, não se abale diante das lutas, não, mas permaneça firme, confiando no Senhor, confiando em Ti, Jesus, porque em Ti está a nossa força, em Ti está, meu Pai, a nossa força, o nosso milagre, em Ti está a nossa vitória. Meu Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E eu declaro, meu Deus, este dia nas Tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e graças a Deus. Querido, que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que você possa guardar esta palavra de fé no seu coração. Um forte abraço. E amanhã eu estou de volta. Fiquem com Deus.